ou quantos benefícios você deixou de ter nessas áreas profissionais e amorosas por conta de você se sentir inferior. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que quando você não se sente inferior, quando você se conhece e sabe as suas qualidades, as suas capacidades, você consegue encurtar o seu caminho para a conquista. Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast Autoestima Elevada. E aqui eu ensino técnicas e estratégias para vencer a baixa autoestima, independente do que aconteceu. Meu nome é Sanclete Brito, especialista em autoestima, e o tema desse episódio é: o que fazer quando eu me sentir inferior? O que fazer quando eu me sentir inferior? E o que é esse sentimento de inferioridade? Esse sentimento de inferioridade se dá quando a pessoa não se sente na altura dos padrões sociais, que é a sociedade, do ambiente que ela convive, ou então ela não está no mesmo padrão de uma outra pessoa. Ela se compara e vê que ela não está no mesmo padrão de uma outra pessoa. Ela se sente menos importante que as outras pessoas por conta das suas próprias habilidades, ou intelecto, ou até mesmo a sua aparência. Ah, olha, como aquela pessoa é capaz, sabe? Como essa pessoa é capaz de fazer isso e aquilo, mas só que eu não sou tão capaz assim. Não, aquela pessoa sim, ela é inteligente. Olha só como aquela pessoa tem um intelecto bom. Olha como aquela pessoa ali, ela é bonita, ela é simpática, mas eu não sou aquilo. Então a pessoa muitas vezes ela tem um sentimento de inferioridade e ela fica imaginando como é que a outra pessoa, o quanto a outra pessoa é bom e o quanto que ela não é tão bom quanto a outra pessoa. E o que você tem que entender é que isso é um sentimento natural, mas que pode trazer baixa autoestima quando persiste. É um sentimento natural, mas só que se persistir por muitos dias ou se tornar um hábito aquilo dali, isso pode se transformar em baixa autoestima. Eu sei que se você está num ambiente onde todo mundo tem uma certa habilidade para fazer tal coisa e você ainda não tem, naturalmente você vai se sentir inferior. Porque você está naquele ambiente ali e você vê que as pessoas sabem fazer algo, você não sabe ainda, então naturalmente sim você vai se sentir inferior àquelas outras pessoas ali. Mas o que não pode acontecer nesse caso é você constantemente se sentir inferior, não reconhecendo o seu potencial. Não, aquelas pessoas sabem fazer aquilo e eu não sei, então eu vou ficar constantemente me sentindo inferior. Eu não vou reconhecer meu potencial. Isso não se pode fazer. Isso não se pode acontecer. E qual é o principal hábito da pessoa que tem esse sentimento de inferioridade? Quem se sente inferior tem um mau hábito de viver constantemente comparando a sua vida com a vida da outra pessoa, fazendo essa comparação, sabe? Como eu falei, é natural do ser humano querer comparar. Tem até uma pegadinha do programa Silvio Santos que eu vi, eu achei bem interessante na época e acho até interessante passar aqui nesse episódio, nessa aula. E nessa pegadinha vem dois clientes assim numa lanchonete e um cliente pede um certo tipo de hambúrguer e o outro cliente que está do lado pede realmente o mesmo hambúrguer que aquele cara ali pediu. O mesmo, a pegadinha é essa. Só que quando o vendedor vem e traz o hambúrguer, já que o mesmo pedido tem que ser igual, né? Só que quando vem os hambúrguer, o camarada olha pro hambúrguer do lado, olha pro dele e fala: pô, calma aí, mas desse camarada aqui tá maior. Olha, o pão dele tá maior, ele tem mais carne e tal. E ali ele começa a comparar, fazer. Automaticamente isso acontece. Automaticamente ele começa a comparar, vendo que
o hambúrguer da outra pessoa está maior do que o dele. Então, isso aí realmente é automático, e essa é a pegadinha. Então ele começa ali a brigar e tal. Mas isso é uma coisa automática do ser humano, que é querer comparar. Em certo momento, sim, é necessário você fazer comparações. Por exemplo, se você tem um propósito, você ainda está bem no começo ainda da sua jornada, você pode observar quem já chegou lá e aprender qual é o espaço que ele fez. E isso é um tipo de comparação positiva para você. Porque se aquela pessoa já chegou lá e você está no começo da sua jornada e você também quer chegar onde essa outra pessoa chegou, o que você tem que fazer? Você tem que se comparar. Não, o que essa pessoa fez? Qual foi o caminho que ela traçou lá atrás? O que ela fez que hoje eu posso fazer também? Há muita diferença? Será que é um dom natural mesmo dessa pessoa ali e o que ela faz realmente não tem como eu fazer também? Será que eu não tenho essa capacidade, essas qualidades? Então, em alguns casos, sim, é necessário fazer essa comparação, principalmente se aquela pessoa já chegou onde você quer chegar. E o problema é você comparar e se sentir extremamente mal por isso. Não se sentir que está no mesmo nível da outra pessoa, ao ponto de você até mesmo ficar com raiva da própria vida. Ou seja, então há casos que as pessoas se sentem tão inferior, que às vezes ela acaba sentindo raiva da outra pessoa e tenta diminuir os méritos da outra pessoa porque ela se comparou tanto, ficou com raiva da própria vida. Aí quando ela não vê aquilo como o suficiente, ela já começa a olhar para as outras pessoas e falar, não, aquela pessoa ali chegou naquele patamar ali, mano, sabe, ela não merece, não é aquilo tudo e tal. Aí faz uma comparação ali e começa a odiar as outras pessoas. Mas por que ela está odiando outras pessoas? Porque essa é uma forma de ela mesmo se comportar com aquilo. Começa a sentir raiva. Então, ou seja, na hora de comparar, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, sim. E, como eu já falei, isso é um sentimento natural do ser humano, mas tem que ter cuidado na hora de fazer comparação. Parar de odiar a sua própria vida só porque você acha que a vida da outra pessoa é melhor e você ficar se sentindo muito inferior por conta disso. Só que, por que é tão importante, Sancler? Mas, Sancler, por que é tão importante assim se livrar desse sentimento de inferioridade? Você tem que entender que quem tem baixa autoestima sofre demais com isso. E vencer esse sentimento te ajuda a vencer a baixa autoestima. E quantos benefícios você deixou de ter nas suas áreas profissionais e nas áreas até mesmo amorosas por conta de você se sentir inferior? Você já reparou, já parou para pensar o quantos benefícios você deixou de ter nessas áreas profissionais e amorosas por conta de você se sentir inferior? Por exemplo, na área profissional, quando você tem que demonstrar a sua expertise para um chefe ou um superior, quando você realmente precisa contribuir com alguma visão que você teve do negócio, uma experiência que você pegou naquela situação ali, mas só que você fica acanhado e acaba não falando aquilo que tem que falar, porque você acha que quem está te escutando é melhor que você, tem mais qualidade que você, é mais gabaritado que você, e aí você acha que vai falar alguma palavra que é besteira, alguma palavra ali que não vai cair bem, e você se sente tão inferior por conta do gabarito do currículo que a outra pessoa tem, que você acaba não mostrando a sua expertise e a sua visão no seu ambiente de trabalho. E se isso for durável, se você ficar constantemente fazendo isso, evitando de passar a sua expertise ali no seu trabalho,
pode acontecer da sua chefia, do seu gerente, então aquela pessoa que é superior a você no seu trabalho, no seu cargo hierárquico, achar que você não está contribuindo ali com a empresa, com o seu negócio. Por quê? Porque você está sendo uma pessoa simples, uma pessoa comum, que está fazendo só o seu trabalho ali, seu feijão com arroz, simples. Só que às vezes sim, você falando, você colocando a sua opinião na mesa, você pode contribuir demais. Não só que você se sente inferior, e essa inferioridade faz você se acanhar. Então observe o quanto de benefício você pode estar perdendo na sua vida profissional por conta disso. Por conta desse sentimento de inferioridade. Na vida amorosa, talvez, na vida amorosa, quando você não falou com aquela pessoa que você tinha que falar, mas só que você achava que aquela pessoa é demais para você. Não, aquela pessoa ali, não posso, não, ela, pô, quem sou eu para falar? De repente eu vou gaguejar, de repente aquela pessoa vai me achar estranho e tal. Melhor não falar não, melhor eu guardar o meu sentimento para mim mesmo. Cara, isso é muito prejudicial para você, é muito danoso. De repente você está perdendo até mesmo um grande amor da sua vida, você está deixando de ter um grande relacionamento por conta desse sentimento aí de inferioridade. É que você achar que a outra pessoa é tão grande para você, é tão demais para você, que você vai acabar ficando acanhado e não vai falar para ela o que você tinha que falar. E, por exemplo, hoje eu sou casado e eu tive que vencer isso para, na época, falar com a minha esposa, expressar a minha intenção para ela. Na época eu já tinha vencido a timidez e o sentimento de baixa autoestima, mas só que se eu não me valorizasse, se eu me sentisse inferior na época, né, a minha esposa, com aquela pessoa que eu queria me declarar, eu não conseguiria me declarar, eu não conseguiria falar com ela quais são as minhas intenções. Porque a gente, como eu falei, essa questão de comparação, quando a pessoa se sente inferior demais, a gente costuma botar outra pessoa aqui, nesse nível aqui, e a gente aqui no nível mais baixo. Eu poderia, por exemplo, ver que a garota que eu queria namorar, que minha esposa, eu poderia ver ela lá em cima e eu aqui embaixo. O que poderia acontecer? Gaguejar, dar tremedeira, palavras sair erradas. Só que como na época eu já conhecia o meu valor, já sabia minhas qualidades, minhas capacidades, eu tive a atitude de ir lá e falar com ela. É como se eu colocasse ela ali num par de igualdade a mim. Nem menor, nem melhor, nem pior. São iguais. Então assim eu consegui falar com ela e hoje nós temos aí um relacionamento duradouro, um casamento feliz, com filho. Então observe na sua vida amorosa o quanto de benefício que você pode estar perdendo por se sentir inferior. É um sentimento que realmente isso traz muito dano e você tem que, de alguma maneira, tentar vencer isso aí. E nesse episódio aqui a gente vai te dar os primeiros passos para você largar, você deixar de se sentir inferior, deixar de sentir esse sentimento de inferioridade. Tem uma história muito interessante. Um homem chamado Desmond Doss, ele viveu no século XX, ele queria muito se alistar no exército americano para combater lá a Segunda Guerra Mundial. E ele se sentia realmente um soldado convicto, ele achava que realmente tinha que estar ali, tinha que estar na frente da batalha ali. Só que ele tinha suas convicções religiosas. E segundo a religião dele, as crenças dele, ele não poderia pegar em arma e matar uma pessoa. Então ele tinha essa convicção e essa crença. Ele realmente não queria pegar em arma, não queria matar as pessoas. Mas só que como é que pode? Um camarada vai se alistar e não quer pegar em arma, não quer matar? Não, o objetivo dele era ajudar as pessoas que estão lá na frente de batalha, fazendo ali os primeiros socorros e tal, ou até mesmo oferecendo ajuda psicológica e emocional para aquelas pessoas que estavam ali na guerra. Só que as outras pessoas que estavam no recrutamento com ele, sabendo disso, dessa intenção dele, que ele não queria pegar em armas, que ele não queria matar pessoas, tentou desmotivar ele, tentou
de alguma maneira, fazer com que ele se sentisse inferior. Não queriam deixar ele se alistar. Não, você não vai para a guerra. Você não pode, porque você não quer pegar armas, porque você não quer batalhar, você não quer matar lá o exército inimigo. Como é que você vai para a guerra? Como é que você vai entrar aqui nesse exército? Só que ele sabia da qualidade dele, ele sabia da capacidade dele, o quanto que ele seria importante para aquela situação ali de guerra. E as outras pessoas não conseguiam fazer ele se sentir inferior. As palavras não estavam afetando, porque ele sabia quem ele era, ele sabia das suas próprias qualidades. Ele não estava se comparando com ninguém, ele estava se comparando com ele mesmo e o quanto que ele é bom para sim estar ali servindo ao exército dele, servindo ao exército americano. E no desenrolar da história dele ali, ele mostrou que ele era capaz, que ele sim poderia ajudar o exército americano, mas da forma dele, do jeito dele. E chegou um certo momento lá na batalha, na fronte da batalha, onde o seu próprio pelotão, né, o seu exército ali recuou, mas ele ficou firme lá na linha de frente e ele conseguiu salvar sozinho 100 soldados americanos que estavam feridos ali, que não conseguiam se locomover, que precisavam demais de uma assistência hospitalar rápida de emergência. E ele ali sozinho, vendo aquela situação, foi lá e conseguiu salvar os soldados americanos, né, que estavam principalmente ali feridos na frente de batalha. E ele ganhou a medalha de honra do governo americano por conta desse ato, por conta dessa atitude. Inclusive, tem até um filme, fizeram um filme contando a sua história. E esse filme se chama Até o Último Homem. Talvez você já deve ter escutado falar também desse filme. Esse filme se chama Até o Último Homem. Mas por que ele recebeu essa medalha de honra do governo e por que fizeram um filme dele contando a biografia dele? Porque ele não deixou as pessoas fazerem com que ele se sentisse inferior. Ele se blindou, ele protegeu o seu emocional, a sua autoestima. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que quando você não se sente inferior, quando você se conhece, sabe as suas qualidades, as suas capacidades, você consegue encurtar o seu caminho para a conquista. Por que ele conquistou aquela medalha de honra ali? Ou por que ele foi tão reconhecido ao ponto de fazerem um filme sobre a história de vida dele? Porque ele não deixou o sentimento de inferioridade entrar dentro dele, abater ele. Então você entenda isso, que quando você vence esse sentimento, você encurta o caminho para a conquista. Quantos cargos você poderia estar aí no seu trabalho? Mas quantos benefícios você poderia ter tido já no seu ambiente de trabalho, no seu emprego, se você tivesse vencido essa barreira de sentimento de inferioridade e falasse lá com quem tinha que falar? A você pensar. Então isso é muito importante, isso, você vencer esse sentimento de inferioridade. E um grande erro de quem se compara e se sente inferior é sempre querer comparar o seu bastidor, sabe, com o palco da outra pessoa. Por exemplo, não, olha a foto lá daquela outra pessoa na rede social. Olha só que bacana, cara. Olha só que bacana, aquele camarada ali tá tirando uma foto, tá na praia, que praia linda. Sabe, águas cristalinas ali. Oh, água de coco, sombra. Nossa, cachoeira, eu vi que ele passou por cachoeiras, ele tá fazendo uma viagem, que viagem extraordinária e tal. E o carro dele, já observou aquele carro ali? Meu, que carro lindo, que coisa bacana. E você fica ali comparando o palco daquela outra pessoa com o seu bastidor, ou seja, com aquilo que você muitas vezes não mostra. E o que aquela pessoa não mostra ali? O que a pessoa não mostra, você não está vendo. De repente, aquele carro ali, camarada parcelou em 72 vezes, ele tá devendo, vendendo uma mãe, fazendo não sei o que para pagar aquele carro ali em tantas prestações.
De repente ele está suando, fazendo isso aqui para conseguir pagar, fazer aquelas viagens. Mas ele está lá, posando de bacana na rede social. Mas você, às vezes, tem uma família unida. Às vezes você tem uma família que te ama, pais maravilhosos, esposa maravilhosa, esposo maravilhoso, filhos ali que gostam da sua presença. Mas só que você não vê isso, muitas vezes você não repara nisso. Porque você está reparando, está comparando a vida com a outra pessoa, mas muitas vezes a pessoa não é aquilo que ela está mostrando, cara. Então muitas vezes você tem que evitar de fazer essa comparação, comparar com aquilo que você tem de pior com aquilo que a outra pessoa tem de melhor. Mas só que você tem qualidades que a outra pessoa não tem, a outra pessoa também às vezes pode ter qualidades que você não tem. Só que você não pode comparar os seus defeitos com as qualidades da outra pessoa. Não é assim, isso é danoso, isso é prejudicial para você. Isso vai prejudicar a um ponto de fazer você ficar com baixa autoestima. Isso é prejudicial. É como se você estivesse vendo um jogo. Você está assistindo um jogo de futebol. Só que, um dado momento, a partida está rolando ali. E ali você começa, então, a cochilar. Você cai no sono ali, você cochila na hora do jogo. E, de repente, você acorda com um grito de gol. O narrador gritando gol, gol. E você toma aquele susto. E você vê, caraca, fizeram gol, fizeram gol. E aí, quando você vai ver lá, você vai ver aquele gol lá, foi o gol do teu time adversário. E você fica pensando, nossa, poxa, o meu time realmente é muito ruim mesmo. Já tomou o gol desse time aqui adversário, cara. Pô, fala sério, meu time é ruim mesmo. Mas só que, como naquele momento que a TV está mostrando a comemoração do gol do teu time adversário, não parece o placar. E quando termina a comemoração dos jogadores adversários, você vê lá o placar. E você vê que o teu time está vencendo o time adversário de 3-1. Você tomou gol, mas mesmo assim, teu time tomou gol, mas mesmo assim o teu time ainda está na vantagem. Está vencendo ainda de 3-1. Então o que eu quero dizer com essa analogia? A vida não é uma disputa de quem ganha e perde, mas entenda que você tem que estar atento às suas qualidades para vencer a baixa autoestima. Muitas vezes você está vencendo, mas você não sabe, você não percebe que está vencendo. Você fica se julgando e fica achando que as coisas estão ruins, mas as coisas não estão tão ruins assim. Reparem nisso. Preste atenção nisso. Você não precisa ficar constantemente se sentindo inferior. Às vezes pode acontecer, como falei nessa analogia, que às vezes você está apenas cochilando, achando que está perdendo, mas quando você despertar, quando você realmente abrir os seus olhos, você vai perceber que na verdade você está ganhando, cara. Você está vencendo, você está aos poucos ali, melhorando, cada dia 1%. Só que você quer se comparar com uma pessoa que está longe, que já está bem à frente da jornada. Não, se compare sempre com você mesmo. O quanto que você já evoluiu até aqui. Às vezes você está ganhando sim. Então é uma coisa que você tem que tomar muito atenção para vencer esse sentimento de baixa autoestima. Pode ser que você se pergunte, né? Será que você é um bom pai? Será que você é uma boa mãe? Então você começa, às vezes, se sentir inferior aos outros pais, às outras mães, porque você vê que tem outros pais e tem outras mães ali que constantemente está dando presentinho para os seus filhos ali, mas só que você muitas vezes não consegue, sabe, presentear o seu filho com coisas materiais, e você fica ali se sentindo inferior àquela situação, porque você não conseguiu comprar, sabe? O seu filho te pediu aquilo, mas você não conseguiu comprar. Aí você vai, será que você é uma boa mãe? Que você é um bom pai? Nesse momento já não estou conseguindo dar, não estou conseguindo oferecer o meu melhor. Então eu não sou uma boa mãe, não sou um bom pai contra aquela outra pessoa lá, contra aquela outra família lá. Não, mas não é assim. Não é esse pensamento, esse sentimento que você tem que ter. Você tem que entender que um dos momentos mais marcantes do seu filho
é ele sentir que você gosta de ficar com ele. Que ele sentir que você aprecia estar com ele, passar tempo de qualidade com ele, brincar com ele. Sabe, as crianças não são bobas, os adolescentes também não são bobos. Eles conseguem perceber quando os pais não querem fazer algo com eles, não querem brincar, tá mal-humorado, ou tá com cara fechada, é como se estivesse ali mas fazendo uma obrigação. Eles conseguem perceber isso. Então, olha só, como você está, mesmo você não tendo dinheiro, mesmo você, às vezes, não conseguir dar algo material para o seu filho, mas se você estiver ali fazendo um pouco tempo que você tem valer a pena, aquilo dali vai fazer memórias marcantes na vida do seu filho, na vida da sua filha. Isso vai ficar guardado na memória, na lembrança dele. E você não vai precisar se sentir inferior só porque você não conseguiu dar algo material que ele estava tanto pedindo. Eu mesmo, quando vejo a minha história de vida, as minhas memórias, os momentos mais felizes que eu tenho com os meus pais, não foi de receber presente, sabe? Coisa material, de um presente caro, roupa, brinquedo. Não foi isso. Receber mesada, não. Mas sabe, foram uns momentos ali no qual eu via o meu pai sorrindo para mim, a minha mãe sorrindo para mim, fazendo umas brincadeiras ali, fazendo, sabe, escondendo um brinquedo, achando pique-pega, essas coisas. Esses momentos assim. Então você não precisa se sentir inferior porque você não consegue hoje dar algo material que o seu filho está pedindo. Não precisa se sentir assim. Não precisa. Hoje mesmo você pode começar a eliminar esse sentimento de inferioridade e assim dar os seus primeiros passos para vencer a baixa autoestima. E como é que você pode fazer? Sancler, como é que eu posso fazer? Foque primeiramente nas suas qualidades. E após isso, sim, nas suas capacidades. E depois, posteriormente, nas suas posses. Mas, primeiramente, foque nas suas qualidades. O que você não está focando hoje? Quais as qualidades que você tem que você não está focando, que você não presta atenção? Quais são as suas capacidades? Certa vez, e tem uma história muito interessante, certa vez um amigo do Olavo Bilac, o escritor Olavo Bilac, chegou para ele e falou que queria vender a sua fazenda. E falou: Olavo Bilac, me ajuda a vender a minha fazenda, cara. Eu preciso tanto vender a minha fazenda, mas só que eu não tenho dom para isso, eu não tenho muito jeito, não. Então eu queria que você fizesse, sabe, uma carta aqui. Eu queria que você fizesse uma carta de venda mesmo, para eu poder divulgar. E assim, com certeza, você tem um dom, você tem um talento, e assim eu vou conseguir facilmente vender lá a minha fazenda. Então o Olavo Bilac olhou para ele e falou: não, tudo bem, sem problema. Mas para isso eu vou precisar que você me dê algumas características, tá, lá da sua fazenda e tal, para poder descrever aqui e talvez o seu futuro comprador veja aqui a característica e queira comprar. Não, beleza, sem problema. E aí o Olavo Bilac perguntou a ele: vem cá, e como é que é o som lá? Como é que é o som? O som lá é um som ambiente, agradável e tal? Aí esse camarada falou pro Olavo Bilac: não, poxa, lá no amanhecer a gente consegue escutar os pássaros, Olavo. Como é som muito bom mesmo, realmente lá um som agradável, sabe, você escutar aquele barulho de pássaros, não tem aquele tumulto da cidade grande com buzina, carros, sabe, moto passando para lá e para cá, não tem isso, Olavo. Lá realmente você acorda assim, ao amanhecer tem barulho de pássaros cantando, e o Olavo Bilac só escrevendo. Então, beleza. E me diz aqui, meu amigo, como é que é a qualidade da água? E a água lá? Como é que é a água lá? O que você acha aqui para eu poder descrever? E aquele camarada ali, amigo do Olavo Bilac, vai lá e fala para ele: não, a água vai ser maravilhosa. O rio que passa lá, se lembra aquele rio que passa lá no fundo da minha fazenda? Aquelas águas continuam cristalinas, que não tem nenhuma poluição. Ela realmente é ótima até mesmo para tomar banho. Água refrescante, não, maravilhosa. Pode botar aí que ela é maravilhosa. Não, beleza. Então, meu amigo, e como é que é o clima lá?
Lá é muito quente, muito frio. Como é que é a sua fazenda? Não. O clima lá é um clima agradável. É um clima agradável, sabe? Lá constantemente tem sombra, a sombra vem, a sombra bate ali na varanda. A gente consegue até mesmo ver um pôr do sol ali maravilhoso, não tem problema nenhum. E a sombra bate aquela brisa ali no final da tarde. A gente consegue dormir numa temperatura bem agradável. Lá é maravilhosa. O ambiente lá, o clima da minha fazenda, Olavo, sabe, é maravilhoso. Aí o Olavo olhou para ele: não, tudo bem, acho que eu já tenho já o suficiente aqui. Muito obrigado, tá ok. Eu acho que com isso aqui eu já consigo vender, botar para vender já a sua fazenda. E beleza. Ele foi lá, o Olavo Bilac fez lá aquela carta de venda para ele e entregou na mão daquele amigo. Só que meses depois, o Olavo Bilac se encontrou com aquele amigo e falou: e aí, como é que foi, cara? Como é que foi a vinda da sua fazenda? Você conseguiu vender? Com aquelas descrições lá que nós fizemos da sua fazenda, deu tudo certo? Dá para vender legal lá a fazenda? E aí, o amigo do Olavo Bilac virou para ele e falou: não, cara, você não sabe, cara. Eu nem pensei mais em vender aquela fazenda. Que burrice que eu estava fazendo, cara. Porque assim, depois que eu descrevi a minha fazenda para você e você escreveu daquela forma ali, eu comecei a reparar naquelas descrições da minha fazenda e eu vi que a minha fazenda é tão agradável mesmo, cara. Lá é tão maravilhoso de se viver, e que besteira que eu estava fazendo em querer vender e se mudar, morar para outro local. Aquele local lá é maravilhoso, mas só que eu estava deixando de ver as qualidades da minha fazenda, eu estava focando só nos meus defeitos, E por conta disso, eu não estava admirando ela como ela merecia ser admirada. Então, por conta disso, Olavo, eu desisti de vender a minha fazenda e eu continuei com ela, eu fiquei com ela. Muito obrigado mesmo, porque você me ajudou a ver o quão agradável a minha fazenda é. E assim é a mesma coisa contigo, e assim é a mesma coisa que você pode já hoje mesmo começar a fazer para vencer esse sentimento de inferioridade, para vencer esse sentimento ali de baixa autoestima que vem por conta da inferioridade. Você tem que principalmente focar nas suas qualidades. Quando você foca nas suas qualidades, esse sentimento de inferioridade ele começa a enfraquecer. Quais são as qualidades que você tem? As capacidades que você tem? O que você possui hoje na sua vida que você pode focar mais? Botar ela mais em evidência na sua vida para assim você vencer esse sentimento de inferioridade. Porque talvez esse seja um grande problema na sua vida. Por isso que esse sentimento de inferioridade está tão grande na sua vida. Por quê? Talvez você está focando demais no defeito e as qualidades e as capacidades você não está focando. Você pensa demais na coisa ruim e na coisa boa você não pensa. Raramente você está pensando. Quais são as qualidades que você tem na sua vida? Que você tem? Quais são as suas capacidades? E assim já é um grande primeiro passo para você vencer esse sentimento de inferioridade. E você vencendo esse sentimento de inferioridade é um atalho para você vencer a baixa autoestima. Ok? E esse foi o episódio de hoje, esse foi o tema desse episódio, desse podcast Autoestima Elevada. Espero que você coloque em prática, realmente eu quero que você coloque em prática e vença esse sentimento de inferioridade. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim no direct ou no Instagram ali, no YouTube. E conforme eu tendo tempo, posso estar te respondendo ali. Ok? Um forte abraço e até o próximo podcast.